Muito boa tarde. Esta é a segunda parte do consultório neste dia feriado. Uma vez mais, sejam bem-vindos. Ter a barriga inchada é um lugar comum para muitas pessoas. Embora isso possa ser algo transitório, inofensivo, também poderá ser um indicador de ascite. Esta condição, caracterizada pelo acúmulo patológico de líquido no abdômen, é comum em Portugal, frequentemente associada a condições como cirrose hepática. A sua prevalência destaca-se, tornando essencial a compreensão desta condição para um diagnóstico e gestão clínicos adequados. Razão suficiente para recebermos hoje o Dr. Arsénio Santos, médico especialista em medicina interna e presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado, a APEF. Muito bem-vindo, é um gosto contar consigo nesta edição do consultório e é importante darmos continuidade a esta conversa que começou na primeira parte, onde falamos sobre fígado, sobre hepatite B e agora falar sobre uma outra circunstância também associada a este órgão vital. Qual é a relevância, então, efetivamente, de falarmos sobre isto? Bem-vindo. Ora, boa tarde. Antes de mais, enfim, agradecer ao Porto Canal a oportunidade de estar aqui. A nossa associação dá muita relevância ao serviço público, que é realmente esclarecer as pessoas com informação simples, mas séria e rigorosa sobre a saúde, porque isso realmente, a prazo, acho que pode ter um grande impacto, enfim, na melhor saúde das pessoas. Não é? O conhecimento nunca é demais. É verdade. Ainda a questão da ascite. A ascite é um sinal clínico que é muito relevante, que as pessoas devem valorizar e que sempre que aparece não devem protelar o seu esclarecimento. Antes de mais, até queria fazer um ponto de ordem. O que é desejável é que as doenças que dão origem à ascite, o mais possível, sejam diagnosticadas antes de chegarem a esse sinal. É um sinal que indica, geralmente, já um estado algo avançado ou algo evoluído das doenças. Portanto, o ideal é não chegar a ter ascite. Se ela aparecer, então aí é fundamental que rapidamente se procure ajuda médica e se esclareça a causa. Sobre as causas, enfim, uma palavra sobre as principais causas. A causa mais frequente é a cirrose hepática. Portanto, as doenças do fígado, que podem terminar, portanto, podem evoluir para a cirrose, podem se manifestar a dada altura, a maior parte delas, ou quase todas elas, com ascite. Essa é a causa mais frequente. Há outras causas também, e, portanto, em cada situação em que a ascite apareça, tem que se fazer esse estudo, nomeadamente causas oncológicas, e também algumas doenças cardíacas podem dar ascite. Estas são, digamos, as três causas mais frequentes. Há muitas outras a encontrar depois, num caso concreto, quando for necessário ir à procura, e poderá às vezes ser uma situação mais rara. Mas isso já estamos a falar de casos menos frequentes. Vamos olhar então este sintoma que muita gente não faz ideia que está associado à ascite, porque muita gente, em algum momento da sua vida, experienciou aquela sensação de barriga inchada, algum tipo de desconforto. Esta barriga inchada pode ser um indicador, como especialista de medicina interna, de diferentes patologias. Certo. Ora bem, a barriga, estamos aqui a falar da barriga inchada, aquela barriga que aumenta e que depois se mantém. Aquele quadro muito frequente e que é variável de pessoa para pessoa, de ter, enfim, um jantar um pouco mais pesado e passar uma noite com uma sensação de enfartamento, e que é verdade e que corresponde, e se for ver, corresponde a um certo aumento de volume, que depois se altera, portanto, alterações da digestão, acumulação, nomeadamente, até de gases que são mais frequentes com algum tipo de alimentos. Portanto, essas são situações que podem sempre acontecer e que, acontecendo pontualmente, não têm grande significado. Agora, se há um aumento de volume abdominal que se mantém e que habitualmente acompanha-se também por um aumento muito rápido e inexplicável de peso, não é? Porque a acumulação de líquido produz peso e isso geralmente corresponde ao aumento de peso. A pessoa que aumenta de repente, de uma semana para a outra, 5 quilos ou assim, isso realmente deve ser valorizado e tem que ser esclarecido. Como é que ela se manifesta além deste ascite, agora voltando a esta patologia, a esta condição, Exatamente. como é que ela se manifesta além desta circunstância da barriga inchada? Existem outros indicadores? Exatamente. Podem haver outros sinais que podem preceder ou acompanhar ou suceder à ascite.
Geralmente, portanto, a causa mais frequente, na causa mais frequente, que é das doenças do fígado, o que é que acontece? Geralmente, a pessoa que chega ao momento de ter ascite, habitualmente já anda há algum tempo a sentir-se mais cansada, nota alguma diferença na sua capacidade, enfim, de lidar no dia-a-dia. Às vezes já notava há algum tempo uma digestão um pouco mais alterada, alguma dificuldade maior na digestão. Pode ter notado, por exemplo, os olhos um bocadinho com um tom levemente amarelado, ou alguém dos conviventes ter notado isso, ou, por exemplo, ter notado que a urina tinha assim um aspecto assim um pouco mais escuro, mais escurecido, um amarelo mais escuro. Esse tipo de sinais. Ou outra situação frequente que pode acontecer, que é notar que faz na pele equimoses com pequenos traumatismos, que era diferente do que era habitual até aí, e que passou a acontecer, ou que ao lavar dos dentes sangra mais ao lavar dos dentes. Portanto, isto são tudo pequenos sinais que podem acompanhar a ascite e que realmente, no caso de aparecerem, devem contribuir para servir de alerta para desencadear, portanto, uma investigação dessa situação. Para fazermos aqui uma diferenciação, aqueles que nos escutaram na parte anterior a falar de hepatites, poderá uma circunstância de hepatite, de infecção, desencadear uma ascite? Ora bem, pode. Como eu disse há bocadinho, a principal causa da ascite, não exclusiva, portanto, em todos os casos são disso, é realmente a cirrose hepática. A cirrose hepática é uma fase avançada de muitas doenças que afetam o fígado. Em Portugal, quais são as mais frequentes? É a doença hepática causada pelo álcool, são as hepatites, a hepatite B e a hepatite C. Hepatite B e C crónicas, já com muitos anos de evolução, por vezes sem se saber que existem, podem levar realmente a essa circunstância. Atualmente, cada vez mais também o próprio fígado gordo, portanto, em alguns casos que evoluem mal e evoluem pior, podem levar à tal cirrose e pode aparecer a ascite. Estas são, digamos, as três grandes causas, dentro das causas da cirrose hepática, são as três grandes causas da ascite, havendo naturalmente muitas outras. Não é? Quando é que a ascite deve ser, imagino que seja por si só um motivo de alguma preocupação, mas quando é que se revela de facto uma preocupação que não deve ser adiada? Se a pessoa já tem uma doença, por exemplo, uma doença hepática ou uma doença cardíaca que já são conhecidas, já estão a ser acompanhadas e aparece a ascite, deve ser também valorizado, porque significa que há uma evolução no sentido da descompensação dessas doenças. O mesmo até em algumas doenças renais, uma doença renal crónica também em que aparece a ascite, isso deve ser motivo para uma reavaliação, porque está a acontecer qualquer coisa. Uma doença que até ali estava, até já com medicação, estava a ser compensada, deixou de ser. Quando a pessoa não sabe que tem uma doença e aparece a ascite, aí deve ser, rapidamente, deve ser esclarecido. Porque a ascite nunca é uma situação normal. Podíamos dizer, a ascite pode às vezes ser uma coisa, não é uma situação normal. Pode ter muitas explicações, mas normal não é. Portanto, há muito a ganhar em curto prazo, esclarecer o que é que se passa e atuar sobre a causa e tratar a própria ascite. E vamos precisamente a essa atuação, a esse tratamento. O que é que estamos a falar? Que bateria de tratamentos é que está disponível? Há, digamos, duas facetas no tratamento da ascite. Primeira, o primeiro tratamento da ascite é tratar a causa. E se temos realmente uma doença por trás que tem um tratamento próprio, que tem um tratamento dirigido, o tratamento da causa é sempre muito importante e às vezes não a curto, mas a médio e longo prazo isso é muito importante. Por exemplo, a pessoa que tiver uma doença que tenha relação com a ingestão de álcool, se conseguir controlar e deixar esse hábito e deixar de o fazer, a prazo, isso pode ser o suficiente para que a ascite até desapareça. Não será de um dia para o outro, não é, nem de uma semana para a outra, mas a prazo isso acontece. Ou se tiver uma dessas hepatites que falámos há bocadinho, a B ou a hepatite C, o próprio tratamento dessas doenças, a prazo acaba por ser positiva para a evolução da ascite e pode até ser suficiente para a fazer desaparecer. Agora, temos que fazer um tratamento mais dirigido a curto prazo. A pessoa que tem realmente aquela acumulação de líquido precisa realmente, não. É desconfortável e portanto, tem que ser tratado. Aí, a primeira linha, geralmente comum a todas, é a pessoa ser aconselhada a ingerir a menor quantidade possível de sal.
porque o sal é, é o elemento que acaba por contribuir muito para a perpetuação da ascite. Portanto, sal em excesso no organismo, o sal, digamos, puxa água e gera-se um ciclo vicioso. Depois há medicamentos, são aqueles medicamentos que fazem aumentar a diurese, que fazem fazer um volume de diurese superior, que acabam por conseguir causam um balanço negativo entre a água que entra no organismo através da ingestão e da alimentação e a que sai, e acaba por fazer diminuir a ascite. Geralmente anda por aí. Depois, em alguns casos, enfim, em algumas situações já muito mais, enfim, evoluídas, há outros tratamentos. No caso da cirrose, portanto, até é possível, em alguns casos em que os tratamentos comuns não são eficazes, podem-se colocar dentro do fígado pequenos dispositivos entre veias que fazem derivar a circulação sanguínea de um lado para o outro, e isso acaba por se traduzir numa reabsorção da ascite. Portanto, mas isso já são casos muito mais muito particulares e pontuais. Como especialista de medicina interna, seguramente, e para aqueles que não conhecem, e antes mesmo de irmos à questão que tenho para lhe colocar, explicar um pouco qual é este papel do especialista de medicina interna. Porque muita gente pensa, medicina interna, mas que é o profissional que está no internato, no hospital? Não tem nada a ver com isto. Sabemos que é um profissional que tem uma visão muito mais abrangente. Como é que é essa visão? Exato. Pois é que isto pode dar aqui alguma confusão. Eu até estou aqui como elemento da associação do fígado, e o fígado realmente estamos a falar de doenças particulares, enfim, doenças de um órgão ou relacionadas com o órgão. E depois as pessoas podem se perguntar o que é que está aqui a fazer medicina interna, o que é que tem a ver com o fígado. As coisas não são incompatíveis, são, digamos, complementares. Portanto, eu sou especialista de medicina interna e já vou explicar o que é que isso significa, mas tenho dentro de todas as áreas clínicas que estudo, há uma que me tem, digamos, levado a empenhar mais, e é aquela que é, digamos, a área preferencial do meu estudo, é aquela em que eu estudo mais e que aprofundei mais, que é a área relacionada com as doenças do fígado. É o que se passa com outros especialistas, por exemplo, também de medicina interna, especialistas de gastroenterologia e até de outras especialidades que se dedicam, às vezes, mais a esta área, que é a área da hepatologia, portanto. Claro. Agora, a medicina interna. E tem-se falado muito agora, até a propósito das recentes crises, enfim, do Serviço Nacional de Saúde, porque realmente é uma especialidade muito importante nos hospitais. Portanto, a medicina interna é a especialidade do médico que procura avaliar a pessoa doente no seu todo. Não ter só em atenção o fígado, o coração, o resto, mas terem em atenção, sobretudo, a inter-relação entre todos estes sistemas e não ter, na abordagem, quando aborda uma pessoa que está doente, não fechar logo a sua perspectiva só numa área ou num tipo de patologia. Estar aberto para tudo o que pode acontecer. E a medicina interna, no fundo, é essa especialidade. E por isso é a especialidade que muitas vezes, ou geralmente, está na primeira linha nos hospitais, na urgência, nas consultas externas e no internamento. Portanto, quando temos uma pessoa doente com uma coisa que, por vezes, não é fácil perceber se o problema é do coração, do fígado ou do rim, ou pode ser de todos eles ao mesmo tempo, não seria fácil direcionar para uma pessoa que é muito especializada numa área, mas que pode ter dificuldade no resto. E então o especialista de medicina interna é aquele que, tendo um conhecimento abrangente das coisas, consegue fazer essa gestão do conhecimento e chegar a uma conclusão. Portanto, é por isso muitas vezes se diz que o especialista de medicina interna é o especialista dos diagnósticos difíceis, daquelas coisas menos frequentes e que às vezes não são muito claras. Portanto, isto é uma parte e que é importantíssima e que é fundamental, e espero que até recentemente houve esta notícia de que para o internato da especialidade de medicina interna ficaram muitas vagas vazias. Enfim, isto é uma conversa que iria muito mais longe, tem a ver com questões até de atratividade e das pessoas se sentirem recompensadas pelo enorme trabalho que têm. Mas é bom que haja soluções para isto, porque é uma especialidade que é essencial ao funcionamento do sistema, do sistema de saúde, do sistema público, mas também no sistema privado. E se a especialidade entrar em crise, vai ter um preço elevado para o país. Portanto, acho que é uma conversa muito interessante e que não é, como eu comecei no princípio, não é incompatível com depois. Isso é importante para nós, nós que investimos numa carreira. Eu investo numa carreira, a medicina interna é realmente importante,
mas para nós também é importante ter uma área em que eu possa ter, enfim, estar mais próximo, digamos, da novidade todos os dias, estar upgrade, estar sempre na crista da onda, porque é impossível estar hoje em dia em medicina na crista da onda de tudo o que é medicina. O conhecimento aumenta todos os dias de forma completamente impossível de abarcar para qualquer ser humano. Isto vem desaguar na pergunta que gostava de lhe colocar. Certo. Tendo esta visão muito mais abrangente, muito mais holística, que agora é um termo que toda a gente utiliza, sobre aquilo que é o corpo humano e aquilo que são as diferentes patologias. Um paciente que tem ascite e que tem outras comorbilidades associadas. Imagino que a intervenção e o trabalho seja muito mais dificultado. Como é que esta condição vai depois interagir com outras patologias? Pois, isto é como diz, não há nada simples, que já não é simples, que não se possa complicar mais. E aí o especialista de medicina interna muitas vezes tem um papel insubstituível. Isso ainda torna mais difícil a gestão das situações. E hoje em dia, até porque as pessoas vivem mais tempo, e vivendo mais tempo acabam por estar sujeitas a também contraírem mais doenças, não é nada raro, ou é muito frequente, termos uma pessoa que tem ascite, por exemplo, tem uma cirrose hepática, mas é diabético, tem um coração que já é insuficiente, tem já uma doença, às vezes, pulmonar, porque tem um pulmão, porque ou em jovem trabalhou exposto a poeiras, ou porque tem uma asma, ou porque fumou muitos anos e tem uma doença pulmonar. Muitas vezes depois tem um rim também que já, fruto de uns anos de hipertensão arterial ou da própria diabetes, já também não funciona bem. A certa altura, a gestão de todo este processo torna-se muito mais complicado. Dou um exemplo que eu há bocadinho disse, o tratamento, digamos, da primeira linha da ascite, que é, além da questão da moderação ou da restrição de sal, começar com os tais fármacos diuréticos que fazem tentar aumentar a expoliação de líquidos. Por exemplo, se for uma pessoa que tenha um problema renal, isso depois já não é tão fácil de gerir, porque pode, inclusive, ser impossível, não ser possível dar esses medicamentos, porque podem estar contraindicados. E ao estarmos a dar para uma das coisas, para dar para a ascite, podemos estar a agravar, por exemplo, a função do rim, e entramos às vezes aí um bocadinho num equilíbrio que é difícil de gerir e que é preciso, muitas vezes, um certo tato, experiência também já de outras situações e conseguir gerir, às vezes adaptando doses, etc., essas situações. Portanto, isto é um exemplo, e daria exemplos com doenças cardíacas ou pulmonares, outra qualquer. Portanto, tudo isso torna as coisas mais difíceis. Mas cada vez mais os quadros clínicos, na nossa prática do dia-a-dia, não são quadros clínicos puros. Porquê? Porque as pessoas têm, e felizmente que assim acontece, acabam por ter estas doenças mais tarde e vivem mais anos. Ao viverem mais anos, a complexidade realmente de manejo de todas estas situações torna-se mais difícil. Sendo esta uma condição tratável, com um prognóstico, imagino eu, favorável, estamos a falar de um tratamento que tem que duração provável, se não tivermos outras comorbilidades, e numa pessoa tendencialmente saudável. Isso é variável, consoante o caso que estamos a falar. Será uma situação, num caso, por exemplo, da ascite provocada pela cirrose, por exemplo, se for por uma doença oncológica, que é também um quadro relativamente comum de aparecer em pessoas com doenças oncológicas, depende, sobretudo, do prognóstico, neste caso da doença oncológica, da doença oncológica de base, que está qual é o tipo de cancro que estamos a tratar. E há tumores que já, quando aparece a ascite, que geralmente significa que também já há um certo avanço da doença, mas há tumores que conseguem tratar, conseguem controlar e podem, inclusivamente, a ascite pode até desaparecer com o controle do tumor. Há outros casos que evoluem e a ascite aí torna-se uma doença crónica que vai ter que se gerir. No caso da cirrose hepática, que é aquele mais comum, há de tudo, também é variável. Se tivermos a tal doença de base e consigamos ainda tratá-la e compensá-la, a ascite pode até desaparecer. E eu lembro, por exemplo, de casos que eu segui há 25 anos, ou mais até, em que houve ascite, até com grande volumosa, e
e a ascite desapareceu e nunca mais a pessoa teve ascite. Depois há outros que precisam de doses de manutenção de medicamentos, há outros casos que evoluem e que que a situação se torna mais complicada e depois em que há que fazer outros tratamentos, mais, como eu falei há bocadinho, aqueles tratamentos que se fazem com as derivações dentro do fígado, ou até o transplante hepático, em casos muito mais selecionados. Portanto, isto é muito variável. A ascite não é uma situação que possamos dizer, a ascite é assim, tratamos daquela maneira e evolui da outra. É muito, muito, muito variável. Depende tudo muito do contexto em que estamos a falar. Numa era, cada vez mais, em que a imagem tem uma preponderância tremenda, ou seja, a preocupação com a percepção que os outros têm da nossa imagem, imagino que ver uma alteração na sua fisionomia possa ser difícil para muitos daqueles que sofrem de ascite. Há também aqui uma necessidade, imagino eu, de um trabalho multidisciplinar do ponto de vista psicológico. Ele existe? Sim. Existe, embora esse é um dos déficits do nosso sistema de saúde, por vezes, enfim, por questões às vezes de alguma dificuldade de organização, nem sempre damos o ótimo aos nossos doentes. Mas ele existe, nós próprios, nos nossos gabinetes de consulta, é uma preocupação. Portanto, não importa só tratar a doença, é muito importante tratar a parte psicológica que está por trás. Até porque, e já subentendo em algumas das coisas que eu falei antes, que muitas vezes a adesão da pessoa ao plano é imprescindível. E se não conseguirmos ter a pessoa motivada e com vontade de o fazer, as coisas tornam-se muito mais difíceis. Portanto, isso é feito, e é feito sempre. Por vezes, em alguns casos, exige a chamada também ao processo de pessoas especializadas na área. Estou-me a lembrar, por exemplo, até de psicólogos, em alguns casos, como de outros, por exemplo, nutricionistas para aconselhamento, etc. E, portanto, é muito importante conseguir trazer essas ajudas nos casos em que precisa. O problema que às vezes vejo, as dificuldades com as agendas, os atrasos nas marcações de consultas, digamos, são o nosso grande calcanhar daqueles. E já vamos continuar a falar, nomeadamente do trabalho da APEF neste sentido. Na próxima parte vai poder participar em direto sobre a especialidade de medicina interna, em particular também para falarmos sobre esta temática da ascite. Envie a sua questão para consultório@portocanal.pt ou inscreva-se 22 508 3297. Até já.